Começou já a gravar. Maravilha. Então, pessoal, bom dia. Nós gostaríamos inicialmente de dar as boas-vindas, né, a todos aqueles que escolheram participar desse projeto de extensão intitulado Aplicação de Práticas Integrativas e Complementares Cuidando do Cuidador. A proposta hoje é que a gente possa fazer essa apresentação inicial sobre o projeto e logo em seguida a professora Patrícia fará então uma aula teórica. Mas por conta da dificuldade da internet e da própria plataforma, né, que a gente está utilizando, pode ser que ocorra a divisão desse vídeo em dois, tá? Então a gente só vai ver se ela vai conseguir entrar. Se ela não conseguir, depois ela grava a aula separada e a gente posta no Moodle. E quem está aqui ao vivo e quem vai entrar depois consegue assistir também, tá? Então, a primeira coisa, além de dar as boas-vindas para vocês, é poder me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Lívia, eu estou como professora do curso de graduação em enfermagem. E para fazer qualquer atividade, seja um projeto de pesquisa, esse que é um projeto de extensão já cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão, nós não estamos sozinhos, né? Na verdade, a nossa caminhada ela ocorre, né, com outros companheiros. Então, os que fazem parte da comissão organizadora são também as docentes, professora Luana. Lulu, eu não sei se você quer abrir o vídeo, se você quer dar um oi, como você achar melhor. É porque, como eu estou vendo só a tela aqui da aula, eu não estou conseguindo ver vocês. Aí eu não sei se você vai querer dar oi agora ou oi depois, mas eu vou caminhando aqui, tá? É, além da professora Luana, a gente tem a professora Patrícia, como preceptora, enfermeira, que até entrou recentemente no projeto, ela é preceptora, dos alunos do curso de graduação da UFO, enfermagem, que é é a preceptora Lívia Campos. Nós temos na comissão organizadora os discentes Carlos e a Letícia. O Carlos é aquele que muitas vezes vai tirar dúvidas de vocês nos exercícios, no Moodle e tudo mais. Talvez é um dos que mais vai ter contato com vocês aí nas dúvidas. E nós temos também o egresso do curso de graduação em enfermagem da UF, que é o nosso querido Ideon. O Ideon ele já participa com a gente, né, Ideon, algumas edições aí desse projeto, tanto que envolve a massagem quanto a aromaterapia. Ideon, você quer abrir o vídeo, dar um oi, ou a gente pode ir caminhando? O que que você prefere? Que eu acho dos que estão aqui, além de você, eu não estou vendo se o Carlos está aqui e a Letícia, mas se tiverem, quiserem abrir a câmera também, Lívia, para dar um. a professora Patrícia conseguiu entrar, eu tô vendo o rostinho dela aqui no canto. Ah, que legal! Que legal, não tinha visto que eu não estou tendo acesso. Ideon, você quer se apresentar aí como membro da comissão, já aproveitando? Não, então, dá um oi para vocês mesmo, bom dia, Uhum, desejar mais um bom curso, né? Estou desde a isso. primeira edição em 2021 participando desse projeto. É um projeto que me angariou muita experiência na graduação, coisas que eu produzi em termos de produção científica, né? E também no meu fazer profissional. Espero que seja uma experiência exitosa e mais uma experiência exitosa e que traga muitos ganhos a todos nós, né? É isso. Maravilha, Ideal, muito obrigada. Muito feliz de você aceitar participar aqui com a gente. Mais alguém que da comissão organizadora que está aqui gostaria de dar um oi ou por enquanto a gente segue? É que eu não estou vendo vocês, aí eu não sei. Mas então vou caminhando aqui. Qualquer coisa vocês É, abrem o microfone. eu, eu A quero pedir, Patrícia, que legal. eu quero pedir desculpa. Eu e o Deon fizemos dois testes previamente para não ter problema, mas internet é uma caixinha de segredos, né? Por mais que a gente tenha já se organizado, programado para não acontecer, às vezes essas situações acontecem, mas graças a Deus deu certo, consegui entrar. Espero que a gente possa ter aí um momento muito agradável de aprendizado. E
o Ideon, né, é uma pessoa assim extremamente dedicada, né? A gente estava até conversando ontem no nosso teste, né? Ele está desde a primeira edição do nosso curso, que, se eu não me engano, já faz umas 6, 7 edições, né, professora Lívia? Então, Que eu a vou até gente está. mostrar o slide aqui, porque eu fui procurar lá no CX e no CI, e daí a primeira que a gente cadastrou foi em 2019. Eu até não sabia, eu fui procurar, assim, porque como A foram gente tem muitas, que assim, a A gente gente tem até que esqueceu. fazer uma linha do tempo, porque daqui a É pouco nós verdade, estamos jubilando, e até foi até uma proposta do IDEON, né, a gente começar a colocar a primeira edição, segunda é edição, né, verdade, para construir uma verdade. história aí que não é recente, ela já tem, né, como a professora Lívia falou, desde 2019, são 7 anos de projeto, né? 7 anos. Maravilha, então, Paty, muito obrigada, tá? E depois, se mais alguém da comissão organizadora quiser se apresentar, fica à vontade, aí vocês vão me interrompendo aqui, tá? Ó, então, apresentados aí, né, os nossos companheiros de jornada, eu tentei resgatar um pouquinho dessa história que o Ideon e a Patrícia estão trazendo para nós, e daí, nas certificações, consta que a primeira edição, que foi feita somente para a comunidade UF, então só envolveu técnicos administrativos, docentes e discentes, foi no ano de 2019, e essa agora, pela contagem, é considerada para nós como oitava edição, e o que torna ela diferente de outras edições. É porque eu acredito que é a primeira vez que a gente abre para a comunidade externa, assim, que é uma comunidade fora UFO. E na nossa instituição, o que envolve comunidade interna e externa, né, se existe essa interação dialógica, nós entendemos então que se trata de alguma atividade extensionista e por isso nós cadastramos então via CX esse projeto com o objetivo de fazer aí a orientação dos discentes, né, para que possamos, então, realizar a aplicação em um contexto comunidade externa, e que, nesse caso, vai ser uma ONG, que é uma organização não governamental, que se chama Santa Gema. Na Santa Gema, hoje, ela é uma instituição que recebe pessoas em situação de rua, e lá nós já realizamos algumas atividades ligadas ao ensino. Porém, o nosso objetivo nessa atividade extensionista não é atender os moradores lá da Santa Gema, mas é atender as voluntárias que trabalham nessa ONG, e por isso o nosso título Cuidando do Cuidador, né? Em alguns momentos nós reconhecemos ali a necessidade de um cuidado assim mais próximo, né? Com essas estratégias que fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então a gente vai estar utilizando tanto a massagem, em especial do tipo relaxante, associada aí ao uso, em alguns momentos, de óleos essenciais. Então, apresentado um pouquinho da história, a gente queria apresentar para vocês o cronograma. Então, hoje é a nossa primeira aula teórica. Quem não teve oportunidade de estar ao vivo, pode estar assistindo depois. A partir de amanhã, que é 25 de julho, até o dia 10 de setembro, o Moodle, ele está aberto para a realização das atividades. Então, lá tem fórum, tem atividades, tem material, tem artigo postado. E nós vimos que até algumas pessoas já iniciaram se apresentando já no fórum, né? E foi muito bacana, assim, ler o porquê que essas pessoas escolheram participar desse projeto. Então, quem não se apresentou tem esse período aí para realizar o fórum e as demais atividades. E daí nós caminhamos para a orientação do dia que vai ser a nossa aula prática. Então, como o semestre vai iniciar ali final de agosto, início de setembro, nós pensamos em realizar na segunda sexta-feira, a partir do momento ali que as aulas se iniciam, porque na primeira semana é a semana de recepção, então a gente entendeu que talvez não fosse o momento assim ideal para a gente estar realizando. Então, vai ser na segunda sexta-feira de setembro, né, de acordo com o calendário da graduação,
que é no dia 11/9. Vai iniciar por volta aí das 7h30, com um término previsto em torno das 11h30. E aí a gente escreve aqui que é presença obrigatória. E daí essa orientação a gente queria passar para vocês de que a participação na aula prática, que é essa aula prática, ela é realmente obrigatória porque ela que vai nortear vocês durante a realização da massagem na ONG. Então, pode ser que nesse dia vocês tenham alguma outra atividade, algum outro compromisso, e daí a gente vai pedir, caso vocês não consigam participar, poder avisar o Carlos, né, que é o discente aí responsável, porque a gente coloca o nome de vocês numa lista e em outro momento, né, que a gente for ofertar esse projeto ou no formato de curso para que essas pessoas possam participar, porque realmente é presença obrigatória pela necessidade de saber ali realizar as manobras, né, realizar os tipos de movimentos que a professora Patrícia vai trazer para nós, tá? Então, caso você não consiga, vai ter assim, vão ocorrer outras oportunidades de você participar, dada assim a necessidade da pessoa ter essa vivência prática. E caminhando no cronograma, os meses de setembro, outubro e novembro vão ocorrer as atividades na ONG. Então, a gente sai do campus da UFA, onde a gente aprendeu, né, aí sobre a massagem, e vai para a nossa comunidade externa. Nós não temos datas, horários, dias específicos, porque isso vai depender dos horários das cuidadoras voluntárias, o horário que elas vão estar na ONG, vai depender do horário nosso, né, do horário docente ou do preceptor, e vai depender do horário dos discentes, então. Então, a gente não tem um horário específico. Então, a participação, a organização, ela vai ocorrer semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a disponibilidade dela e de acordo com a disponibilidade nossa, tá? Ainda no cronograma, a gente tem o mês de dezembro, que vai ser a finalização. Então, no Moodle vai ter um material de avaliação final, que é mais ou menos semelhante a um feedback, para a gente entender os pontos facilitadores e dificultadores, né, que a gente possa assim, modificar ou continuar realizando nos próximos encontros. A certificação ela é total de 60 horas, porém é de acordo com o que cada aluno cumpriu. Então, a Patrícia até pediu para reforçar em algum momento isso também, da obrigatoriedade de realização das atividades no Moodle, em especial nesse período aí, 25 de julho a 10 de setembro, porque se vocês não sabem a teoria, vocês também não vão conseguir participar dessa aula prática. Então, no final, a gente vai ter uma planilha para identificar a carga horária. Então, pode ser que tem participante que vai receber 40 horas, 30 horas, 50, 60, vai depender realmente aí da participação deles, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu até acabei fechando no início agora o grupo de orientações, porque como assim nós temos muitos grupos, né, no WhatsApp, assim, cada um de nós, então foi com o objetivo mesmo de só passar ali as orientações para que a gente pudesse ficar mais atento, porque às vezes são muitas mensagens e a gente acaba se perdendo. Caminhando, pessoal, apresentado o projeto que tem o objetivo, então, de utilizarmos a massagem e óleos essenciais em cuidadoras, em voluntários aí de uma organização não governamental para pessoas em situação de rua. A gente, antes de iniciar a aula da professora Patrícia, a gente queria trazer um tema muito importante, que é sobre o estar presente nas atividades, e por isso aí o slide de meditação, porque eu trouxe um pequeno vídeo para iniciar aí a nossa manhã, que eu vou pedir para o Ideon passar para nós, porque a meditação, uma das propostas é que a gente possa entender que, independente da atividade que a gente vai fazer, é importante que a gente esteja no presente. O que acontece com a maioria de nós? Muitas vezes a gente está fazendo uma atividade, mas está com uma preocupação em casa, está com uma preocupação no trabalho, está com uma preocupação na faculdade, com prova, enfim, são várias as demandas que nós temos. Então, o convite a partir de agora é que
A partir do momento que a gente esteja participando aí do projeto de massagem, que a gente possa, realmente estar presente. A gente sabe que a mente sempre está nos convidando para estar em outros lugares, mas só da gente começar a ter essa percepção de que muitas vezes a gente está em vários lugares ao mesmo tempo e por isso pode nos gerar algum tipo de ansiedade ou de outro, comprometimento aí emocional, a estratégia é justamente essa, né. Então o vídeo tem essa proposta. E inclusive na parte prática, a gente vai tentar iniciar com algum tipo de meditação curta, aí no máximo 4 ou 5 minutos, para que a gente possa realmente estar presente nas atividades que a gente vai estar realizando. E a partir disso, a gente vai começar a perceber que isso vai começar a se projetar em outras situações da vida. Então, de repente, a gente está conversando com alguém e, ao mesmo tempo, ali respondendo mensagens do WhatsApp, né? De repente a gente vai começar a se observar e vai dizer: "Olha, então quando eu estiver com essa pessoa, talvez seja importante eu realmente estar com ela". Então quando eu estiver participando do projeto de massagem, que eu vou estar em contato com o mundo do outro, com o corpo do outro, é necessário que eu realmente esteja presente ali naquele local. Então, Ideon, eu vou tirar aqui para a apresentação, se você quiser colocar para nós o videozinho de meditação. Tá? Eu vou aqui fechar meu microfone. Que essas afirmações, extraídas do milagre da manhã, possam contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e para o sucesso em todos os aspectos da sua vida. Conecte-se com a sua respiração e permita que essas afirmações toquem o mais profundo da sua mente, do seu subconsciente e do seu ser. Eu sou tão digno, merecedor e capaz de alcançar meus objetivos e atingir níveis extraordinários de sucesso como qualquer outra pessoa no mundo. E a única coisa que me separa daqueles que já estão no topo do sucesso é o meu nível de comprometimento. Portanto, a partir deste momento, estou 100% comprometido a tornar-me a pessoa que preciso ser, através de desenvolvimento pessoal e disciplina diários, para facilmente atrair, construir e sustentar os níveis de sucesso que realmente quero e mereço em minha vida. Eu sei que para fazer isso, devo estar comprometido com minhas metas e fazer o que é certo, em oposição ao que é fácil, em um nível que nunca me comprometi antes. Comprometo-me a rever estas afirmações pelo menos uma vez por dia, de manhã, quando acordar. Em seguida, imediatamente, tomar as medidas necessárias hoje para chegar aonde eu quero. Eu não irei mais me conectar com níveis de sucesso e realização abaixo do que realmente sou capaz e mereço. Na verdade, tenho a responsabilidade de viver a vida ao máximo e alcançar meus objetivos, servindo de exemplo para os que me rodeiam. Não posso esperar o dia ou o ano ideal para criar a vida que desejo. Agora é o meu momento. Compreendo perfeitamente que eu não posso sustentar o sucesso a não ser que se baseie na verdade e na integridade. Portanto, sempre manterei o bem-estar dos outros em mente e não me envolverei em nenhuma atividade egoísta ou que não beneficie a todos os envolvidos. Fazendo isso, vou inspirar outras pessoas a me ajudarem em razão da minha vontade de ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo,
oferecendo amor para toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa para com os outros nunca poderá me trazer sucesso. Farei com que as pessoas acreditem em mim, porque eu vou acreditar nelas, em mim mesmo. Vou repetir essas afirmações uma vez por dia, acreditando plenamente que elas irão influenciar gradualmente meus pensamentos e ações, para que eu possa tornar-me a pessoa bem-sucedida e autossuficiente que sei que posso ser. Hoje e sempre eu escolho criar o melhor dia da minha vida. Espero que você tenha gostado dessa meditação e espero poder compartilhar e trocar energia com você no nosso encontro de meditação. Obrigada, Deon. Pessoal, do que a gente apresentou, assim, que foi de forma geral, né, do que se trata o projeto, o nosso cronograma, dos que estão aqui, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Ou, por enquanto está tranquilo, a gente pode ir caminhando. Tranquilo por enquanto? Maravilha, então, pessoal. Vou convidar aqui, então, a professora Patrícia, tá? Que ela vai estar... o Jean deu um joinha. Ela vai estar apresentando para nós uma aula teórica, assim, maravilhosa, que envolve aí, né, a manobra, uma aula muito interessante, porque tem as imagens, e essas imagens foi a Patrícia mesmo que fez, agora eu não me lembro se na época com a Veridiana, ou quais os alunos que foram para tirar as fotos. Então, foram fotos que foram feitas lá no laboratório do nosso curso. Patrícia, muito obrigada, tá? Vou passar a palavra para você e vou fechar aqui minha câmera e microfone para não te atrapalhar, tá? Acho que o Ideon que vai colocar a aula para você. Eu acho que o Ideon vai colocar a aula aí para mim, né? Certinho. Continuando, né? Primeiramente, eu quero desejar boas-vindas a todos que estão aqui e também quero aproveitar para a gente ter um espaço para que não seja um monólogo, tá? Eu quero que vocês também coloquem no chat, se quiser ligar a câmera, quiser fazer a pergunta, o Ideon, ele vai ser mediador, vai me ajudar nesse processo aí, né? Também tem um ícone aí que levanta a mãozinha. Então, se vocês quiserem levantar a mãozinha, ligar o áudio, perguntar, ou se quiser escrever o chat, escreva e o Ideon levanta a mãozinha e faz a pergunta em nome da pessoa também, para que não seja um monólogo, para que seja assim uma troca de vivências mesmo. Como a professora Lívia já falou lá na introdução, esse curso já está em várias edições e a proposta, né, de ter esse curso, eu acredito que muitos de vocês já sabem que eu sou professora de sistematização da assistência de enfermagem e estudando sobre intervenções de enfermagem, a massagem, ela é uma intervenção de enfermagem. Então, a massagem, ela pode ser utilizada na assistência de enfermagem. E eu comecei a estudar mais profundamente sobre isso. Eu fiz vários cursos, inclusive fiz cursos profissionalizantes de massoterapia. Então, além de enfermeira, né, eu também fiz esses cursos e eu venho atuando também utilizando essa técnica. E também, nessas edições desses cursos, eu mostrei para os estudantes, né, como é possível a gente introduzir a massagem e a meditação também.
né? A meditação também é uma outra prática integrativa complementar que a gente pode utilizar na nossa profissão. E tem respaldo científico, existem várias evidências científicas que mostram que ela é efetiva. Então, para começar, né, Ideon, pode abrir aí os nossos slides. Aqui eu coloquei os objetivos da nossa aula, que é compreender a massagem como intervenção de enfermagem. Já teve alunos que me perguntaram, professora, a minha mãe é farmacêutica, a minha amiga, ela é técnica, né? E queria muito fazer o curso. Só que a construção desse curso, ela foi pensada para estudante de enfermagem, para o curso de enfermagem. Ela foi pensada nesse sentido. Por isso que, quando a gente abre essas vagas, ou para enfermeiros, né, que estejam dentro da faculdade, ou também estudantes que já tenham finalizado a disciplina de sistematização da assistência de enfermagem. Então, é um curso proposto para que a gente tenha mais uma forma de atuar, né, melhorando a nossa assistência de enfermagem. E a gente vai falar hoje sobre os benefícios da massagem, como a própria professora Lívia iniciou a fala dela. A massagem, existem vários tipos de massagem. Então, esse curso foi pensado, além de ser para o público de estudantes de enfermagem, para o tema massagem relaxante. Então, nós vamos falar sobre esse tipo de massagem. Porque se a gente fosse fazer um curso, né, a gente teria que fazer meses aí de um curso aí para profissionalizar os estudantes. Mas aqui o foco é ensinar essa massagem em específico e como que a gente pode utilizar essa massagem no nosso ambiente de trabalho. Então, a gente vai falar sobre os componentes da massagem, quais são as indicações e contraindicações, porque é muito comum que a gente pense que a massagem não tem problema nenhum, eu posso fazer em qualquer pessoa, de qualquer maneira, mas existem indicações bem específicas e contraindicações, por isso é importante a gente falar sobre isso. Então, como eu falei para vocês, por que a gente colocou lá na inscrição que o aluno precisa ter feito a disciplina Sistematização da Assistência de Enfermagem? Porque, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar a massagem como uma ferramenta, como uma intervenção de enfermagem, dentro do processo de enfermagem. Pode passar. Então, aqui, só para lembrar, né, que o processo de enfermagem, ele pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, ele é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. E ele é privativo do enfermeiro e é obrigatório que o enfermeiro realize o processo de enfermagem. E outra coisa também, né? Por que a gente não abre para técnicos de enfermagem, né? Porque também a gente já recebeu vários alunos até falando, na Estes tem vários técnicos que querem fazer, né? O curso, mas esse curso, como eu falei, novamente reforçando, ele foi pensado para esse público-alvo, dentro do processo de enfermagem. Aqui, né, eu coloquei as etapas do processo de enfermagem, né? Então, a gente tem a coleta de dados, a gente tem o diagnóstico de enfermagem, tem o planejamento de enfermagem, a implementação e a avaliação de enfermagem. Na verdade, né, a gente fala evolução de enfermagem, teve uma mudança recente, né, do COFEM. Então, a primeira etapa, ela se chama avaliação, e a última etapa, ela se chama evolução. Teve essa mudança, essa atualização. Então, é importante a gente lembrar isso. Pode passar, entendeu? Falando sobre o diagnóstico de enfermagem. A gente tem vários tipos de diagnóstico de enfermagem. Mas o diagnóstico de enfermagem chamado diagnóstico com foco no problema é aquele que a pessoa já apresenta esse diagnóstico. Ontem a gente teve uma simulação realística lá no laboratório de enfermagem e
Até os estudantes estavam perguntando, professora, a gente vai ter que definir um diagnóstico com foco no problema ou um diagnóstico que ele possa ter, que a gente chama de diagnóstico de risco. Então, tem vários tipos de diagnóstico. E no caso de ontem, na simulação, eram diagnósticos com foco no problema, que é o que o paciente apresenta naquele momento. Então, esse diagnóstico, ele possui um título. Esse título a gente utiliza uma nomenclatura. Deixa eu até pegar aqui, gente, a minha Nanda está aqui do lado, só para. Essa aqui é a última versão da Nanda, né? Que é a versão 2024-2026, né? A última versão. E aqui a gente utiliza como o nosso material, né? Então, a Nanda é um copiou-colou. Então, eu costumo dizer para os estudantes, né? Então, o título é o que está na Nanda, é a nossa taxonomia. Também o fator relacionado e a característica definidora, também eu vou retirar da Nanda, mas ela tem que estar presente naquele paciente, né? Então, aí eu coloquei alguns exemplos. Pode passar para isso. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos aí para vocês verem, né? Diagnóstico de enfermagem, um diagnóstico muito comum, né? Muito comum. E eu coloquei alguns diagnósticos que são frequentes e que a gente possa usar como intervenção a massagem. A massagem relaxante, quando a gente faz a massagem no abdômen, se a gente quiser pegar só essa massagem no abdômen e fazer com o objetivo de estimular o perissaltismo, como uma intervenção para a resolução desse diagnóstico de enfermagem, nós podemos utilizar. Então, o diagnóstico de enfermagem, constipação relacionada à mobilidade física prejudicada, evidenciada por passando por menos de 3 vezes por semana, né? Passando por menos de 3 fezes por semana. Qual o resultado esperado, né? Eliminação intestinal, que o paciente tenha eliminação intestinal. E aí também é importante a gente utilizar, além da Nanda, a gente utiliza a NOC e a NIC. Na NOC, a gente utiliza, né, a classificação do resultado que eu quero. Então, eu vou lá na NOC e eu vou olhar qual o padrão de eliminação que esse paciente está. E aí eu vou, né, no caso, são 3 fezes por semana. Imagina um paciente ou uma pessoa tendo apenas 3 evacuações em 7 dias. Né? Como é desagradável, desconfortável, né? Tem até um termo que a gente utiliza, é enfesado. E ele vem disso, né? Porque enfesado é algo desagradável, né? E compromete todo o sistema fisiológico da pessoa. Então, nesse caso, a gente quer aumentar de 1, que é gravemente comprometido, para 5, que é não comprometido. A gente quer que realmente melhore o funcionamento intestinal desse paciente. Aqui eu coloquei uma prescrição de enfermagem, um exemplo, né, de uma prescrição de enfermagem. Sempre lembrando que na prescrição a gente tem um verbo, tem o procedimento que eu vou fazer e quem vai fazer e o aprazamento, quando é que eu vou fazer. Então, o enfermeiro, baseado na prática baseada em evidências, né, buscando a melhor evidência, o consentimento do paciente, né, se profissionalizando, se preparando, se capacitando para isso, né? Ele pode estar executando isso em determinados horários que ele ache, né, mais adequado para que, aí no caso, eu coloquei como exemplo, né, 3 vezes ao dia está fazendo isso. E eu queria até aproveitar para dizer para vocês que eu, durante a minha prática profissional, e assim, até na família, e em pacientes que eu cuidei no hospital mesmo, aqui no HC mesmo, paciente que já tinha feito uso de laxante, a nutricionista já tinha introduzido uma alimentação laxativa e não dava certo. E eu fiz a massagem e foi incrível, né? Pouco tempo depois, o paciente, assim, 1 hora depois, ele evacuou. E
A automassagem também a gente pode ensinar para o paciente, ele pode fazer. Além da automassagem, tem alguns exercícios que ele pode fazer com os membros inferiores que vai estimular o peristaltismo. Então, a massagem, ela pode ser realizada pelo enfermeiro ou pelo próprio paciente, desde que a gente oriente, a gente ensine ele a executar. E ela é muito efetiva. Aí eu coloquei também, né, incentivar o paciente a respirar fundo, relaxar durante a massagem. Eu achei muito importante a fala da professora Lívia, né, quando ela introduziu, que ela falou sobre a meditação, que é sobre estar presente. Isso é muito importante também, né? Tanto para quem está recebendo a massagem, quanto para quem está executando a massagem. Por isso que na nossa aula prática que a gente vai estar fazendo, isso é super importante, né? A gente vai criar um cenário, um ambiente, né? Em todos os cursos que a gente ministrou, na parte prática, a gente criou esse ambiente. Esse ambiente ele é muito importante. É lógico que às vezes a gente não tem um ambiente 100% ideal. Às vezes a gente está ali no hospital, tem outras pessoas entrando, saindo, mas nós podemos criar um ambiente mais privativo, colocar um biombo, né? Fechar a porta, escolher um horário, né? Logo depois do banho, por exemplo, um horário mais adequado, que a temperatura do ambiente seja mais adequada. Então, a gente pode minimizar alguns fatores que possam prejudicar a questão do próprio ambiente, né? Aí eu coloquei incentivar o paciente a informar qualquer parte da massagem que seja desconfortável, porque pode ser que é muito comum, na prática a gente vai ver isso. Tem pessoas que têm cócegas, então tem parte que a pessoa não suporta que faça, né? Então é importante a gente saber disso, é importante a gente orientar a pessoa sobre isso. Aqui eu já até adiantei, né, sobre a importância da gente preparar o ambiente, né? Essa preparação do ambiente e do paciente e do profissional, ela é muito importante. O ambiente faz toda a diferença. Por isso que na aula prática, nós vamos ter esse cuidado. A gente tinha, né, na última edição, a gente tinha um laboratório de simulação realística lá no HC. E a gente fez lá, mas ele está desativado. A gente ainda não, eu não sei se a professora Lívia já reservou o local, mas a gente está procurando esse local. Mas a gente tinha um local lá que, assim, a gente preparava todo o ambiente, né? A gente preparava a temperatura, lá tinha ar-condicionado, lá tinha vestiário, a gente já pedia para as pessoas levarem as roupas adequadas para fazer a massagem, a gente colocava, né, um aromatizador, né, bem suave no ambiente, a gente até o emoliente, né, o óleo ou o hidratante era específico, sem cheiro, a gente priorizava não ter nenhum odor, ou também a gente pode fazer previamente um teste olfativo com óleo essencial, mas a gente não usa na nossa prática, lá no laboratório, porque são várias pessoas, e pode ser que uma das pessoas lá não tenha afinidade com determinado aroma, então, para evitar, a gente coloca tudo sem. Mas quando você está só com um único paciente, você pode fazer um teste olfativo antes, para ver, né, qual aroma produz mais relaxamento, mais bem-estar, mais conforto, que é esse o objetivo da gente usar um aroma. O aroma, ele traz isso, traz aquele aconchego, né? Se vocês observarem, lá na nossa infância, a gente tem memórias olfativas, memória daquele cafezinho lá na casa da avó, aquele bolinho de milho, aquele perfume da mãe, o perfume da professora, né? Alguns aromas que trazem memórias agradáveis. Então, a gente pode fazer esse teste olfativo, mas no caso nosso, né, específico, a gente não vai fazer teste olfativo e a gente vai usar sem cheiro, né? O hidratante que a gente vai utilizar é específico para massagem e ele não tem nenhum aroma, tá? Pode passar. Agora falando das técnicas que a gente vai usar.
Então, a gente vai usar o deslizamento, o amassamento, a percussão, a fricção, a vibração e a plumagem. Uma coisa também importante, que eu até não mencionei, mas é muito importante, que eu falei da questão do ambiente, né? Do cuidado que a gente tem que ter com o ambiente. E a preparação do profissional também é importante. Por exemplo, o profissional, ele tem que estar com as unhas aparadas. Isso em ensaio a gente fala muito, né? A gente fala todas as aulas, é, a importância da gente ter as unhas curtas, porque a gente vai tocar a pessoa, a gente vai usar as nossas mãos ali, né? Então é importante a gente ter as unhas aparadas, a nossa pele da mão, né? A gente sempre tem um autocuidado também. O nosso próprio autocuidado, ele também vai refletir no cuidado com o outro, né? Então, tem gente que gosta de colocar perfumes, então a gente não deve também colocar. Eu tenho alergia, né? Então eu já não uso, né? Eu já não uso perfume porque eu sou alérgica. Então eu já tenho isso na minha rotina de usar tanto hidratante, loções sem cheiro. Então, o meu cheiro é cheiro de sabonete de glicerina, porque eu já não uso. Mas quem gosta, que não tem alergia, que já usa perfume, né, não deve utilizar durante a execução, porque a pessoa pode ter uma alergia e ser desagradável, ser desconfortável. Aquele momento que era para ser tão prazeroso, tão agradável, ele acaba sendo desagradável. Porque a pessoa que vai fazer a massagem, ela passou um perfume, que às vezes até é agradável, mas para a pessoa que é alérgica, pode se tornar desagradável. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas questões que eu estou falando, vocês podem perguntar, tá bom? E Deon, você olha aí no chat, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, sobre alguma questão dessas que eu estou falando, que é super importante, sobre essa, a gente às vezes passa rápido, acho que não é importante, mas é super importante. O preparo do ambiente, o preparo do profissional e o preparo do paciente também, né? A, a, a roupa que a gente vai estar lá no dia, que a gente vai estar nesse cenário. Então, a gente vai ter o papel do paciente e o papel do profissional. Então, também, a Lívia depois vai deixar no grupo, vai deixar lá toda a roupa que tem que ter, né? Então, a pessoa vai com uma roupa, um top, um short mais curto, para que a gente possa fazer, né, fazer a massagem nos membros inferiores. O cuidado, a Lívia vai, ligou quer falar Oi, sobre oi, isso? Paty. Não, é porque assim a gente deixou no mudo, mas eu ia até anotei aqui para pedir para você passar essa orientação em algum momento, que cada participante, que é isso que você está trazendo, então ele tem que estar no dia da aula prática, que vai ser dia 11 de setembro, com a roupa do acadêmico, assim, com jaleco, sapato fechado, mas ele também vai ter que levar uma troca de roupa, porque tem um momento que ele é o cuidador e tem um momento que ele vai ser cuidado, né? Então ele precisa levar essas Exatamente. duas trocas, era só isso. Exatamente. Foi muito bom você falar isso, Olivia. Quiser deixar aí a sua câmera ligada para a gente esclarecer essa parte, é importante você falar isso, porque assim, como é a primeira vez que os participantes desse curso vão executar, né? A gente fala, acaba esquecendo desses detalhes. É importante lembrar isso da nossa dinâmica, como que ela vai funcionar. Né? Então, exatamente como a professora Lívia falou, a gente vai ter dois momentos, a gente vai ter a troca de papéis. Então, no primeiro momento, a gente vai formar duplas. Então, no primeiro momento, a pessoa vai ser paciente e em outro momento ela vai ser profissional. E por que a gente fez dessa maneira? Que a gente achou importante, e por isso que é bom esclarecer isso, porque às vezes tem pessoas que não gostam de ser tocadas, tem pessoas que não gostam de receber. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu nem sabia que o curso funcionava dessa maneira. Então, por isso que é importante a gente deixar claro já desde o momento essa troca de papéis, porque a gente acha importante a gente receber o cuidado também, inclusive porque o nosso projeto ele é cuidando do cuidador.
Então, é importante a gente saber como que é o toque, como que é a sensação, o que que a pessoa vai sentir, se ela vai ter algum constrangimento, se ela vai sentir cócegas, se alguma parte é mais desagradável. Então, é muito interessante isso, sabe? A pessoa também ter a vivência, ter a experiência de receber esse cuidado, que depois ela vai promover em outras pessoas. Então, é muito interessante isso. Então, a pessoa ela vai ter que ter os trajes de paciente, né? Que eu acabei de falar, né? Você já deixou lá, Lívia? Eu não olhei. Você já Já, a deixou? gente já colocou isso. Aí um outro ponto, só para complementar sua fala, Paty, é porque cada um dos participantes aqui a gente ainda não conhece. Então, já aconteceu, por exemplo, a massagem ela é em decúbito dorsal, por exemplo. E aí o aluno tem alguma doença de base ou alguma situação agudizada também que ele não pode ficar em decúbito. Então já aconteceu da gente adaptar, de fazer a massagem sentado, que às vezes pode ser que é o que aconteça na ONG também, né? Nem todos vão conseguir ficar em decúbito dorsal. Então, se vocês puderem trazer, né, essas situações para nós presencialmente ou no nosso privado, né? Porque Eu, eu colocar. tive, eu tive uma Uhum. ideia agora, Lívia. Legal, Eu, legal. eu posso criar um instrumento privativo, onde só a pessoa e nós vamos ver, fazendo perguntas, tipo uma anamnese, onde cada um coloca essas informações para a gente, mas só vai ficar visível para mim e para você, que somos da Legal. organização. Tá, E aí a Lu. gente já Tá. olha isso, é, e já fica sabendo, A que aí gente eu já, faço as já adapta as perguntas sobre situações. isso, né? Legal, legal. Eu faço as perguntas específicas, tipo uma anamnese, para me entender, né, cada pessoa, para a gente poder já fazer Alergia, essa né? Porque às vezes a adaptação. pessoa tem alergia, embora o nosso creme seja neutro. A gente Mas, utiliza o mas creme neutro, lembra, mas, Lívia, né? Uhum. já aconteceu em outras edições da pessoa estar com uma lesão, uma É, queimadura, um aí não ferimento. Já pode aconteceu fazer. de estar com o próprio herpes zoster, né? Ele Uhum. provoca em algumas áreas do corpo. Às Mais vezes a pessoa, sensibilidade, né? às vezes em outras áreas ela pode receber e em determinada área não, E né? não tem problema Então nenhum. A gente faz as adaptações, né, a gente faz Paty? as adaptações, e isso pode acontecer também com o nosso paciente. Até é interessante a gente Uhum. fazer isso, saber como que a gente faria com o paciente real, como que a gente faz essas adaptações, que às vezes não contraindica totalmente a massagem. Então, Uhum. eu vou criar uma anamnese lá, vou deixar no mudo, e aí cada pessoa pode clicar e preencher, né? E aí só nós vamos ter acesso e a Acessar gente pode depois ver, né, as necessidades. as necessidades, exatamente. Muito importante Obrigada, viu, lembrar, Paty? tá? Gente, e outras pessoas também, não só a Lívia, o Ideon, outras pessoas que durante a minha fala tiverem dúvidas, pode ou levantar a mãozinha, ou pode ligar a câmera, tá? Não tem problema nenhum. Vocês podem perguntar porque às vezes, assim, para nós que estamos ministrando, parece estar tudo claro, às vezes tem dúvidas aí, então podem perguntar. Esse é o objetivo mesmo. Então, aqui, agora falando dos movimentos, né? Quando a gente vai fazer o movimento da massagem, o que que é importante a gente observar? Então, aí, ó, a gente tem 6 elementos. Teve um. Não sei se alguém mandou uma mensagem ali, Não, ó. eu só mandei só para eles ficarem à vontade. Quando eles quiserem perguntar, Paty, Ah, tá? certo. Entendi. É, tem 6 elementos que a gente tem que observar em todos os movimentos que a gente vai fazer. A direção que a gente está fazendo a massagem, a gente faz na direção, no sentido do retorno venoso. No abdômen, a gente faz no sentido horário, por causa do peristaltismo intestinal. Então, a direção do movimento é importante a gente saber. A pressão que a gente faz. Então, existem vários níveis de pressão. E daqui para na hora que eu for falar de cada um dos movimentos, eu vou mostrar para vocês que, dependendo da área, a gente vai ter pressão diferente. Na mesma massagem relaxante, tem área
que eu vou fazer com um movimento mais leve. E tem áreas que eu vou pressionar com mais força na hora de fazer o movimento. E a mesma coisa em relação à frequência e o ritmo. Então, como a gente fez várias edições desse curso, primeiramente a gente contava o movimento. Só que o que a gente percebeu? Que quando a gente contava o movimento, as pessoas ficavam mais focadas na contagem do que no movimento em si. Então, nós mudamos. Ao invés de contar, a gente quantifica o tempo. A gente coloca tipo um cronômetro e aí, quando a gente vai mudar o movimento, quando dá o tempo, a gente muda o movimento. Então, a gente sentiu que as pessoas ficaram mais focadas no movimento, em sentir o movimento, sentir a forma como estava executando o movimento. Então, a gente mudou isso e deu certo, a gente teve um feedback muito positivo. O meio. Então, a gente precisa de um meio para auxiliar, um emoliente, alguma substância para facilitar o deslizamento. Então, tem várias substâncias que a gente pode utilizar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A posição do paciente, né, da pessoa que vai receber a massagem, e a posição do profissional, que é importante a gente pensar nisso. A gente já fez esse curso, a gente já fez no chão, a gente já fez na maca, a gente já fez em cadeira. Então, tem várias formas de a gente fazer uma massagem. A gente pode fazer conforme o ambiente que a gente se propõe a fazer. Outra coisa importante da gente pensar também é a nossa postura corporal. A gente precisa pensar, principalmente, né, quando eu fiz o primeiro curso de massagem que eu fiz foi com uma fisioterapeuta que inclusive ela fazia massagem em mim, e uma excelente profissional, e aí ela também ministrava cursos, e eu fiz um curso com ela, e ela comentou comigo, né? Ela trabalha assim, às vezes tem dia que ela trabalha 10 horas por dia. Então, ela precisa estar com uma postura, né? E estar sempre entre uma massagem e outra, fazendo um alongamento, para que ela não tenha problemas. Inclusive, tem pessoas que não têm esse cuidado com postura, que o próprio profissional, depois, ele acaba tendo problemas articulares, movimentos repetitivos. Porque imagina que você seja um massoterapeuta, que você trabalhe só com isso. Você 10 horas fazendo massagem, né? Você começa a ter comprometimento também. Então, a nossa postura, o nosso alinhamento, inclusive o Ideon, né? O TCC dele foi sobre postura, né, Ideon? Se Ideon quiser falar sobre isso, né? Pois Foi sobre sim, a importância da postura, né, o Ideon? sim. A manutenção de posição por tempo prolongado, né? No mesmo eixo corporal, ela causa danos neuromusculares, né? Osteomusculares também. E com o tempo a pessoa vai apresentando desvio. Esse desvio postural ele pode ser patológico, né? Pode causar dor, incapacitante, pode causar limitação de movimento. Então, uma boa dica é essa que você está dando a respeito do posicionamento. Então, inclusive, eu assisti o TCC do Ideon, né? Então, o trabalho dele todo foi em torno disso, né? Então, por isso que até eu pedi para ele reforçar isso aí para a gente. E a duração da massagem. Então, como eu estou falando de massagem relaxante, a massagem ela deve ser em torno de 1 hora, não ultrapassar 1 hora e meia, porque aí, senão, já começa a ser até desconfortável. Apesar que tem pacientes que relaxam tanto que eu já tive essa experiência da pessoa dormir. Acho que a Lívia também já teve essa experiência, né, da pessoa relaxar tanto que ela dormiu e ela Já, nem viu, verdade. né? Então, às vezes acontece. E no nosso curso mesmo, né, Ideon? Lembra? Teve uma das edições que a gente fez que uma das alunas dormiu. E não é raro, não, que a gente teve que, ó, acabou, a pessoa acordou, nossa, eu dormi. Realmente relaxou totalmente. Mas a massagem, né, quando a gente vai no massoterapeuta, geralmente ela gira em torno de 1 hora, né? Que é inclusive a nossa proposta, né? É, agora falando sobre as indicações da massagem relaxante, novamente pontuando aqui que a nossa massagem
ela é a relaxante. E tem alguns diagnósticos de enfermagem que são muito comuns. Como eu falei para vocês, a própria constipação, eliminação intestinal prejudicada, e ansiedade, estresse, dor. A dor é dor neuromuscular. Então, vários tipos de dores podem ser minimizadas com o uso da massagem. Porque a massagem, qual que é o princípio da massagem? Né? Quando você está fazendo uma massagem, você está estimulando a liberação de serotonina, de endorfinas, que são potentes analgésicos naturais. Então, você automaticamente está utilizando uma intervenção não farmacológica. Então, isso tem comprovação, tem evidências científicas, estudos científicos que comprovam essa informação que eu estou falando para vocês. Inclusive, né, a gente tem até alguns materiais, depois eu vou até colocar novos artigos que eu li recentemente lá no Moodle sobre isso, para vocês verem, né? Evidências científicas é, sobre isso, mostrando a importância e os benefícios que a massagem traz. E para promover o bem-estar, o relaxamento, também ela pode ser utilizada. Que são objetivos do nosso projeto de extensão. Pode passar. Agora, as contraindicações. Inclusive, a Lívia comentou, achei super importante a fala dela, né? E sobre algumas situações que nós vivenciamos nessas edições do nosso curso, né? Com os nossos próprios integrantes. Teve pessoas que estavam com alguma lesão, alguma ferida, algum machucado, alguma queimadura, né? Então, várias lesões. Então, a lesão cutânea, ela pode contraindicar, às vezes, a massagem naquela região. Então, a gente tem que avaliar, né? Qual lesão que essa pessoa tem, né? Por isso que o processo de enfermagem, ele é muito importante, para que a gente possa executar dentro da nossa prática profissional. Então, primeiramente, se a gente está acompanhando o paciente na clínica, né? Esse paciente que está ali, então a gente já tem que ter uma anamnese prévia desse paciente, a gente tem que entender um pouquinho o contexto desse paciente, né? E qual que é o objetivo dessa massagem, né? É para ansiedade, é para dor, é para constipação, né? Qual que é o objetivo? No nosso caso, é uma massagem para promover esse relaxamento, para promover esse bem-estar. Mas eu preciso entender se essa pessoa tem alguma lesão que possa impedir naquela região ou impedir como um todo, né? Queimaduras também pode ser contraindicação, processos inflamatórios na pele, né? O câncer, se a pessoa estiver, né, fazendo um tratamento oncológico, dependendo do câncer que a pessoa tem, porque quando você faz a massagem, você estimula a drenagem linfática também, inclusive os movimentos mais lentos, e a gente pode, inclusive, fazer movimentos estimulando a drenagem linfática. Se a pessoa ela tem um tumor que possa ainda não foi operado no seu tratamento, e você começa a estimular, você pode promover metástases, desprendimento de células ali que podem entrar na corrente sanguínea e promover novos tumores. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar, né? Agora, tem a questão do paciente terminal, cuidados paliativos. A pessoa já está em cuidados paliativos. Então, a massagem, nesse caso, ela poderia promover muitos benefícios. Então, a gente tem que analisar, a gente tem que fazer a anamnese desse paciente, a avaliação desse paciente, para a gente realmente entender se naquele contexto seria adequado ou não aplicar essa massagem. Então, às vezes a gente pensa, câncer, não, teve câncer, é totalmente 100% contraindicado. Aí vai depender o estágio, o que está acontecendo, que tipo de câncer que é, né? Vai depender de toda essa avaliação. Se é um paciente em cuidados paliativos, que já está na fase terminal, ele pode se beneficiar muito, minimizando dor, ansiedade, estresse, promovendo bem-estar, conforto, relaxamento, né? Então, nesse caso, pode ser até indicado ao invés de contraindicado. Como eu já fui, durante a minha exposição, eu já fui falando sobre esses efeitos. Então, a gente tem vários efeitos, tanto fisiológicos, como psicológicos, emocionais. Então, a massagem, ela traz muitos benefícios. Ela promove essa sensação de bem-estar,
de aconchego, de acolhimento, de estar sendo cuidado. Então, pensando nisso, né, que nós criamos esse novo momento do nosso projeto, né, um projeto voltado para a comunidade. Inclusive, tem uma aluna, eu acho que ela não está aqui, ela está trabalhando comigo na iniciação científica, a Emanuele. E a Emanuele, ela está trabalhando com cuidadores de pessoas com deficiências. Então, ela está trabalhando com esses cuidadores. E ela terminou a coleta dela recentemente e ela conversou comigo. Ela falou assim: Nossa, professora, como que os cuidadores precisam de cuidado? E aí eu até comentei com ela, né? Ela tá também nesse projeto, né? Eu apresentei o projeto, ela ficou apaixonada, ela falou: Não, eu quero estar presente. E só que hoje ela não, eu acho que ela não está aqui na sala porque ela tem aula, parece que ela tem aula. Ela vai assistir depois a versão Eu gravada. consegui entrar. Oi? Estou aqui sim, eu consegui entrar na Você reunião. tá aí? Acabou mais cedo. Bom Eu já dia estou para te todo mundo. adiantando. Você quer falar um pouquinho da sua experiência lá com as cuidadoras? Quero sim, eu posso falar. Então, como a Patrícia estava falando, né, foi proposto a gente estar fazendo essa pesquisa com as cuidadoras de pessoas com deficiência. E quando eu cheguei lá para conversar, a gente percebe que muitas das vezes a pessoa realmente só quer esse cuidado de você sentar e conversar com ela. Aí ela me apresentou esse projeto também, aí a gente estava até conversando, né, professora, a gente ver de levar isso também para essas cuidadoras. E, nossa, muitas das vezes a pessoa realmente precisa só dessa conversa, que é baseado nesse cuidado. Achei muito interessante. Isso. Então, assim, mostrando que quem cuida precisa de cuidado, né, Emanuele? Que a pessoa que está só dando. E a gente percebeu muito isso, né? Na pesquisa dela foi sobre qualidade de vida dos cuidadores, né? E ela viu muito isso na coleta, como que as pessoas que cuidam precisam de cuidado. Então, reforça mais ainda a importância da gente estar ali na ONG cuidando desses cuidadores, né? E então, eu fiquei super. Eu não sabia que você. Esse aí eu não sabia que era você. Fiquei muito feliz de você estar aí presente. Pode passar aí. Como eu falei para vocês, existem vários tipos de massagem, né? Tem a massagem clássica, sueca, que é a massagem relaxante, que é a que nós vamos falar. Tem a drenagem linfática. Em alguns momentos, eu vou até ensinar alguns movimentos de drenagem linfática para vocês. Tem a massagem estética, com finalidade estética. Tem massagem esportiva. Então, tem esses tipos de massagem. Tem outras técnicas, outros movimentos que a gente não vai abordar nesse curso, mas também podem ser utilizados. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa massagem. E isso aqui que eu vou estar explicando para vocês, a gente vai fazer lá no dia 11, é 11 de setembro, né, professora Lívia? Acho que é 11 de setembro, se não me Isso falha. mesmo, Paty, é a segunda sexta de setembro, dia 11. Isso. Então, lá no dia 11 de setembro, nós vamos fazer essa massagem aqui. Então, hoje eu vou explicar para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, tá? Porque é muito normal vocês terem essas dúvidas. Então, lá no dia 11, nós vamos fazer essa massagem. E nesse dia 11, uma coisa também muito importante. A gente, no dia 11, a gente vai evitar ficar falando, porque a gente vai entrar, vai ser uma simulação mesmo. Então, a gente vai ficar bem em silêncio, a gente não vai ficar conversando. Então, a gente vai colocar uma música relaxante, porque a música também faz parte. Então, a gente vai colocar aquela música bem suave, bem assim, agradável aos nossos ouvidos, para já promover esse conforto, para promover esse ambiente. Então, a gente não vai ficar conversando no dia. Então, por isso que eu queria que vocês perguntassem agora. No dia, a gente vai ter também, né? Eu não sei se o Ideon ele vai estar lá no dia, Ideon, você vai estar? Não sei se você vai poder estar dia 11 de setembro, porque Eu aí o Ideon espero que pode. sim. Porque aí a gente vai estar. Tem a professora Luana, a professora Lívia, eu, o Ideon, né? Tem também o
o aluno que está responsável pelo projeto. Então, a gente vai, no dia, estar junto com vocês, né? Fazendo junto com o movimento com vocês lá no paciente. Então, vocês vão estar observando e acompanhando a gente no movimento. Então, geralmente, eu pego um pé, o aluno pega o outro pé e a gente vai fazendo junto. Mas a gente mais olha do que fala, a gente não fala. Porque se a gente começa a falar, não vai dar certo, né? Pode falar. O Paty, a gente projeta também, né? Porque daí eles conseguem visualizar a imagem lá na tela, na parede, e aí facilita. Exatamente. Então, no dia vai estar, esse slide vai estar projetado lá para vocês estarem fazendo. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento que a gente vai pegar a mão, chama movimento de braçadeira. Então, a gente vai pegar a mão e vai fazer esse movimento de sobe e desce no pé do paciente. Então, esse movimento é chamado movimento de braçadeira. O primeiro movimento, a gente vai começar a massagem pelo maléolo. Então, em volta do maléolo, a gente vai fazendo esse movimento ao redor do maléolo. Qual que é a pressão que eu faço? Qual que é a pressão que eu vou fazer? A gente vai fazer uma pressão bem... Lembra que eu falei anteriormente que dependendo da região, a gente vai ter uma pressão mais acentuada e em alguns pontos uma pressão menos acentuada. Aqui no maléolo, a gente faz uma pressão acentuada, tá? Então, a gente faz uma pressão, a gente vai, ao redor do maléolo, a gente vai girar as mãos e a pressão, ela é acentuada nessa região. Então, lá no dia, a gente vai estar fazendo junto. Então, a gente às vezes põe a mão junto com a mão de vocês, né? Mas é importante vocês revisarem esses slides e se vocês também, né, puderem testar em alguém aí do convívio de vocês, por exemplo, testa aí na mãe, na avó, na tia, esses movimentos, para que no dia lá da prática fique mais fácil de vocês executarem, tá? Então, pode falar, Lívia. O Paty, é que eu vou lembrando das dúvidas que eles vão tendo. Aí era para te perguntar sobre a temperatura da mão, se minha mão estiver gelada, e Super se a gente importante. pode tirar a mão do paciente, ou tem que alguma manter. Ai, ótimo. Gente, vocês forem lembrando, pode escrever aí no chat, pode levantar a mão. E Deon também, se tiver dúvida, Emanuele, pode ir perguntando aí. Essa questão da mão. É super importante a gente aquecer as mãos antes. Tem algumas, até tem. Eu já fiz esse tipo de massagem que tem, às vezes, os olhos que põe no banho-maria, que tem até, a gente tem alguns é, aparelhinhos mesmo que você põe dentro desse banheiro, tipo um banho-maria, para ele aquecer o próprio óleo ou o próprio creme. Então, o próprio óleo e o creme já vai estar quentinho. Então, na hora que você coloca na mão, ele já aquece a sua mão. Mas se você não tem, vamos supor que você não tenha esse aparelhinho que vai aquecer, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse movimento aqui, ó. A gente vai fazendo isso, ó, com a mão. Até você sentir que a sua mão tá vermelhinha, sabe? Você faz isso aqui, ó. Eu tenho a mão muito gelada, então eu tenho que fazer muito isso aqui, ó, antes. Quem tem a mão mais quentinha, tem gente que tem a mão quentinha, que a mão naturalmente já é quentinha, né? Já nasceu para isso. Então, não precisa fazer tanto. Então, eu vou fazer esse movimento, ó. E aí, eu vou colocar na minha mão. No dia lá do curso, o que a gente tem feito? A gente coloca nos potinhos. E a gente coloca uma espátula. E uma coisa que a gente sempre orienta, que foi a que a Lívia falou, a gente não deve tirar as duas mãos para pegar o creme. Geralmente, quando a gente está de dois, o Ideon, a Lívia, a Luana, a gente que está ali como monitor, a gente ajuda vocês. Mas se eu estiver sozinho, eu sou massoterapeuta, ou eu estou lá na minha prática, eu estou sozinha, como que eu posso fazer? Então, eu estou fazendo a massagem e eu sinto que a minha mão já está seca. Então, o que eu faço? Eu deixo uma mão, eu ponho o potinho aqui bem próximo, né? Para facilitar com a espátula. Então, eu tô com a minha mão, essa mão aqui, ó, ela tem que estar apoiada na pele do paciente.
e eu venho com essa mão e coloco aqui. Então, eu não tiro o contato da minha mão. Isso é super diferente, super importante e faz toda a diferença na massagem. Então, se você tira a mão de uma vez, tem um momento que a gente vai tirar a mão de uma vez, que é quando a pessoa vira, né? Vira de lado. Aí não tem, é difícil você continuar com a mão. Mas quando você está naquela superfície, a gente está começando ali na parte anterior. Então, você está naquela superfície, então a gente não deve tirar a mão repentinamente. Isso é um detalhe super importante que faz toda a diferença na massagem, nessa promoção do bem-estar, do conforto. Então, a gente sempre coloca a mão assim. Não sei se deu para ficar claro. Vamos supor que eu estou fazendo a massagem aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Tô fazendo a massagem aqui, ó, no meu braço. Aí eu quero pôr mais creme. Eu faço assim com a mão, tá vendo? No caso, eu tô fazendo a massagem a alguém, né? Então, essa minha outra mão tá liberada. Então, aqui é o braço do paciente, eu tô com essa mão. Então, a minha outra mão tá liberada, com a outra mão eu ponho o creme aqui, ó. E aí eu volto e continuo. E aí eu continuo com as duas mãos. Gente, deu para entender isso? Alguém não entendeu? Quer que eu explico de novo? Será que ficou claro? Deu para Emanuele, ficou claro? Deu para entender? entender. Tranquilo? Gente, se alguma coisa que eu falar e não ficou claro, vocês podem me interromper. Então, eu pus o creme na mão. Quando eu vou iniciar, eu coloco e eu vou aquecer o creme nas mãos, tá? Eu vou aquecer o creme nas mãos. Então, eu não jogo o creme lá, não ponho na pele do paciente, eu ponho nas minhas mãos, entendeu? Isso também é um detalhe muito importante, porque às vezes a pessoa já pega lá a espátula e põe no paciente. Não, você coloca nas suas mãos e com as suas mãos você vai aquecer aquele hidratante, aquele óleo. Você pode utilizar um óleo de amêndoas, você pode utilizar um óleo sem aroma nenhum. Você pode utilizar no nosso caso, nós utilizamos um hidratante específico para massagem. Então, é um produto que é de uso profissional. Então, ele já é próprio para isso. Então, ele já tem todo um deslizamento. Quando você vai fazer uma massagem com aquele... Ah, eu comprei um hidratante lá do supermercado. Não sei se vocês já viram, tiveram essa experiência. Peguei um lá do supermercado. Você já deve ter percebido que se você demorar muito com o movimento, ele começa como se tivesse ressecando, formando como se fosse parece que sair a pele da pessoa ali. Não sei se vocês já perceberam isso. Com esse hidratante que nós utilizamos, isso não acontece. Você pode ficar 2 horas fazendo massagem, ele continua com aquela emoliência, né? Ele é muito bom. Inclusive, depois que a gente faz o curso, chove aí de pessoas pedindo o link para a gente mandar o link onde a gente comprou para comprar também, né? Porque ele é muito bom, esse que a gente utiliza. Eu já utilizei várias marcas, tá? Então, a que eu utilizo é a melhor. Foi a que eu aprendi no curso que eu fiz, mas já comprei outras marcas, até mais caras, e não aprovei. Esse que a gente vai usar no curso, ele é excelente, tá? Depois a gente deixa o link se alguém quiser. Então, o primeiro movimento a gente vai fazer no maléolo, né? A gente vai fazer no maléolo, depois a gente vai fazer o movimento de braçadeira. Então, esse é o primeiro movimento. Pode continuar, pode passar. Depois a gente vai fazer esse movimento que chama asa de borboleta. Esse asa de borboleta, a gente vai desenhar uma borboleta com o polegar na sola do pé. Então, a gente vai desenhar uma borboleta e por essa foto, vocês estão observando que a gente começa, né, perto da parte superior da planta do pé e a gente vai descendo, né, nesse movimento. Quando a gente chega embaixo, a gente sobe uma mão, sobe outra mão e vai desenhando. Professora, quantas vezes a gente faz esse movimento? Geralmente, a gente faz umas 5, 6 vezes o movimento, né? Depende muito do tempo que a gente tem. No dia da prática, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um sinal e todo mundo vai
mudar o movimento junto, sincronicamente, tá? A gente vai fazer tudo junto. A gente vai marcar o tempo, geralmente uns 20 segundos em cada movimento, e aí a gente muda o movimento, tá? A gente vai marcar ali o tempo no cronômetro e aí a gente vai fazer um sinal para todo mundo mudar. O outro movimento que a gente faz chama contar moedas. Hoje ninguém nem conta moedas, né? Vai ter que mudar esse nome aí, né? Mas antigamente as pessoas contavam moeda assim, né? Então é um movimento que a gente faz assim, ó. Deixa eu mostrar assim, ó. A gente vai fazendo assim, ó, na sola do pé da pessoa, tá? A gente vai fazendo esse movimento aqui, ó, com o polegar, ó. E a gente também a gente começa na parte superior do pé e a gente vai descendo com o movimento. E aí a gente vai também fazer o movimento em cada dedo do paciente, ó, puxando mesmo, gente. E esse aqui a gente pode puxar com força. Às vezes a pessoa tem medo de puxar. Nossa, eu vou arrancar. É muito agradável. Os pacientes, as pessoas que recebem a massagem no pé, falam que gostam muito. Às vezes você pode até dar uma torcidinha e puxar, assim, ó, igual eu tô fazendo, ó. E a gente faz na mão também. Depois que a gente for fazer na mão, a gente faz, ó. A gente vai puxando, tá? Pode continuar. Depois a gente vai para o dorso dos pés. Então, a gente vai massagear o dorso dos pés da pessoa. Pode passar. Esses são os dois últimos movimentos que a gente vai fazer. A gente vai dar, ó, percussão. Esse aqui, gente, a gente pode pôr um pouco mais de força, tá? Às vezes a gente fica com medo, né? Nossa, mas a pessoa que está recebendo é muito. Dá uma impressão ruim, mas é muito agradável quando a gente faz, ó. A gente vai fazer esse movimento, ó. Movimento. Depois, por último, a gente começou com a abraçadeira e a gente termina com a abraçadeira, né? Então, a abraçadeira é esse movimento, né? Que a gente vai subir e descer com a mão, abraçando mesmo o pé. Gente, esse movimento é muito gostoso, é muito relaxante, né? Quem já recebeu esse movimento, comenta que é muito relaxante. Depois a gente começou no pé, então a gente vai começar pelo pé. Aí a gente vai para os membros inferiores. Então a gente faz, lá no dia, a gente vai fazer, como a gente vai estar em dupla, né? Como eu falei, vai ter sempre um monitor e um de nós ali para ajudar. Então, como a gente vai estar de dois, a gente vai fazer já as duas pernas. Mas se você estiver sozinho, você vai fazer numa perna e depois você vai fazer na outra perna. Esse primeiro movimento ali que a gente está mostrando para vocês. Então, eu vou colocar as duas mãos, as duas mãos nesse sentido, né? De subindo. Então, eu vou levar as minhas mãos e vou descer. Eu vou levar as minhas mãos e vou descer. Então, o primeiro movimento, a gente vai nas laterais. Está vendo nessa foto, nessa imagem? A minha mão, ela está lateralizada e os meus polegares estão encontrando. Vocês percebem isso nessa imagem? Então, na hora que eu estou subindo, eu vou subir com mais pressão e vou descer mais lentamente. Eu vou subir com mais pressão e vou descer mais lentamente. Pode passar. O segundo movimento que eu vou fazer é chamado braçadeira. Lembra lá no pé que a gente fazia a braçadeira? Então, aqui a gente vai fazer um movimento semelhante. É um movimento que eu vou pegar a minha mão, ó, fazer como se fosse uma letra C, e eu vou fazer vou abraçar ali o membro e vou subir também até a região inguinal. Eu posso fazer no membro inferior inteiro da pessoa. Então, eu faço esse movimento de braçadeira. Pode passar. Eu vou. Tá vendo nessa imagem? Eu coloquei a perna da pessoa dobrada. Eu dobrei a perna. E na panturrilha, eu vou com a minha mão. Eu não estava com a mão no formato de um C, uma letra C abraçando. Então, com esses dedos aqui, eu vou fazer o movimento na panturrilha da pessoa, amassando ali a panturrilha, fazendo esse movimento como se eu estivesse amassando, né? É um movimento que a gente chama de amassamento, que eu vou fazer ali na parte da panturrilha da pessoa.
E no joelho, eu vou fazer um movimento de sobe e desce. Então, eu venho com a mão, uma mão eu vou subir e a outra mão eu vou descer. Então, eu vou vir com as duas mãos, uma mão eu vou subir e uma mão eu vou descer, no joelho da pessoa. Então, eu vou fazer esse movimento que a gente chama, né, de movimento no joelho. E na coxa, é uma outra região que eu posso fazer o amassamento, né? Então, no amassamento, é como se quem já fez pão, né? Quando você pega uma massa de pão, você vai amassar, né? Você vai amassar. É aquela pressão mesmo, por isso que chama amassamento, porque lembra muito o movimento de amassar um pão, de sovar um pão. E a gente faz uma certa pressão aqui. Não é um movimento lento, suave, é um movimento com mais força, com mais pressão, tá? E eu falei para vocês que inicialmente a gente faz o deslizamento, né, na parte inferior, e aqui nessa imagem mostrando também fazendo o mesmo deslizamento na parte da coxa. E esse movimento, ele pode ser longo, ele pode começar lá do pé e vir até a região inguinal. Então, quando eu começo com deslizamento, e quando eu termino com deslizamento. O último movimento que a gente faz em cada parte do corpo da pessoa, porque eu estou falando de uma massagem relaxante. Então, eu vou fazer tipo uma despedida da minha massagem naquela região. Então, eu venho com um movimento, ele chama plumagem, porque ele lembra uma pluma. Sabe quando você pega uma pena e você passa uma pena no, Imagine que você pegou uma pena e está passando no seu braço. Sabe essa sensação de você passar uma pena no seu braço? É a sensação que você quer promover na pessoa. Então, os seus dedos, imagine que é essa pena. Então, você vai fazer aquele movimento bem suave, como se a sua mão fosse essa pena. Então, é um movimento muito agradável também, né? Muito relaxante também, estimula as terminações superficiais, então é muito agradável e a gente se despede ali. Sempre outra coisa também que eu não falei, a pessoa ela tá toda coberta com lençol. Nunca a gente expõe o paciente, a gente vai expondo cada área que a gente vai massagear. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né? Vocês mesmos que vão estar ali, ninguém quer ficar exposto, então a pessoa fica bem coberta, só aquela região que está sendo massageada, ela é descoberta. Assim que terminou, a gente descobre aquela região do corpo da pessoa também. E agora a gente vai falar do abdômen. Lembra que eu comecei, né? O primeiro slide que eu falei para vocês foi sobre a técnica da massagem relaxante, que pode também estimular o peristaltismo. Então, essa massagem que eu vou mostrar para vocês, inclusive, a gente pode fazer a automassagem utilizando essa mesma técnica. Como que a gente começa? Tá vendo no centro? Eu coloquei uma imagem no centro. O primeiro movimento é para aquecer o abdômen. Então, você vai fazer um movimento com uma certa pressão, não é um movimento suave. Aqui já é um movimento com pressão. Então, você vai fazer uma pressão no abdômen, desenhando com as suas mãos um coração. Tá vendo ali? Imagine que você está fazendo um desenho de um coração na barriga da pessoa, ali no abdômen, ó. Então, você vem e com pressão. Não é um movimento lento. Por quê? Porque você está mandando sangue para aquela região. Então, você quer estimular aquela região, você quer aquecer aquela região. Então, por isso é importante que esse desenho ali do coração, ó, que você faça com as duas mãos. Depois desse movimento, que você aqueceu o abdômen, você mandou mais sangue ali, às vezes, dependendo da pessoa, que a pele é muito branquinha, às vezes fica vermelho. E você já sente que está mais quente, né? É isso que você deseja. Você vai fazer o segundo movimento, que é para estimular o peristaltismo intestinal. Então, naquele sentido horário, né, do quadrante inferior direito, né? Eu tô aqui no lado contrário, né? No quadrante inferior direito do abdômen, você vai começar a fazer o movimento e você vai subir como se você estivesse fazendo o sentido do relógio, do ponteiro do relógio. E você em movimentos pequenos.
e com pressão. Eu sempre, quando eu dou aula de exame físico abdominal, quando a gente faz a palpação, aqui parece que você está fazendo uma palpação, parece que você está fazendo uma palpação abdominal. Por quê? Porque, na verdade, você está realmente estimulando o intestino, você está pressionando as alças intestinais, porque é isso que você quer. Você quer que aumente o movimento intestinal e com isso o bolo fecal ele vai caminhando ali com mais agilidade. Então, por isso que ele ajuda no trânsito intestinal. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembrei agora, que é muito importante, é que antes da massagem, a pessoa deve esvaziar a bexiga, né? O horário também. Se ela vai fazer a massagem, ela não deve fazer uma refeição pesada. Se ela acabou de almoçar, né? A gente não deve fazer a massagem nesse horário, se é uma massagem relaxante. Agora, se eu quero realmente que a pessoa, né, vai evacuar, aí não importa, né? Você quer fazer a massagem com aquele objetivo. Mas quando eu falo da massagem relaxante, né? Eu estou fazendo uma massagem no corpo inteiro da pessoa. Antes de começar, eu peço para a pessoa esvaziar a bexiga. Se ela tiver com vontade de evacuar também, né? É importante que ela já vá no banheiro, porque realmente ele vai ser desconfortável na hora que eu for fazer a massagem, né? Se a pessoa tiver com a bexiga cheia, né? Se ela tiver com vontade de evacuar, né? Pode continuar. Aqui, gente, o que eu vou fazer? Tá vendo que eu pego a minha mão e eu vou puxar. Imagina que você está puxando todo o líquido abdominal para a região inguinal. Inclusive, antes da gente começar a massagem, uma coisa importante que eu não falei, a gente deve pegar, porque aqui a gente tem linfonodos na região inguinal. A gente faz como se fosse uma pressãozinha assim, ó, nessa região inguinal, porque na hora que a gente faz isso aqui, ó, a gente ajuda, se a pessoa tiver com edema abdominal, né? Isso ajuda também a diminuir retenção de líquido ali naquela região. Então, a gente vai fazer esse movimento da lateral, puxando. Imagine que você está puxando o líquido para a região inguinal, fazendo como está mostrando nessa imagem. Aqui, ó, é o amassamento. Lembra que a gente falou lá na coxa? Lá na coxa eu falei do amassamento. O mesmo movimento que a gente fez lá na coxa da pessoa, lembrando lá da massa de pão, né? Porque é muito comum. No dia da prática a gente vai fazer, mas quando a gente fala sobre isso, tem muita dúvida, porque na hora que a gente. Só na hora que a gente vai pôr a mão na massa mesmo que a gente vai tirar isso a limpo. Mas para ficar mais claro, como a gente está aqui na parte teórica, para vocês conseguirem entender, imagine que você está amassando um pão. Sabe a força que você coloca ali na hora que você está amassando? É essa força que você vai colocar ali no abdômen da pessoa, fazendo esse amassamento nessa região abdominal. Pode passar. E por último, gente, a gente vai fazer esse deslizamento abdominal. Então, também, gente, sempre quando a gente vai fazer esse deslizamento, eu faço sempre no sentido de cima para baixo, puxando sempre o líquido abdominal para a região inguinal. Sabe aquele movimento que a gente fez inicialmente, como se eu estivesse desenhando um coração? Então, quando eu estou desenhando o coração, olha, eu estou fazendo esse movimento, eu venho com uma pressão e essa pressão ela vai para a região inguinal, sempre nesse sentido. Pode passar. Aqui, uma coisa importante: esse movimento final que a gente faz já é um movimento mais suave. Então, sempre quando a gente vai terminar, a gente sempre termina com um movimento mais suave, tá? Pode passar. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa que eu falei? Pessoal aí da comissão organizadora, eu não sei se a Luana está aqui hoje, eu acho que ela não está, né? Ela estava Se- mais cedo, Paty, ela até que foi me ajudando porque eu não estava conseguindo entrar. Ela estava, mas acho que ela precisou sair, se eu não estiver enganada. Certo. Não, é porque vocês que já são da comissão aí, já fizeram várias edições, às vezes tem alguma informação que eu não falei, que eu estou esquecendo, vocês me
ajudem aí. Deon, se tiver alguma coisa importante aí que eu não falei, porque como a gente já fez várias vezes esse curso, então, assim, sempre surgem dúvidas, né? Surgem várias dúvidas. Então, e vocês que estão fazendo pela primeira vez também, né? Pessoal que está aí na sala, podem perguntar, tá bom? Podem perguntar aí no chat, porque às vezes, como eu estou explicando, às vezes vem alguma uma dúvida importante, vocês podem levantar a mãozinha aí, abrir o áudio ou deixar no chat, tá? Agora falando, Professora, pode eu tô com falar. uma dúvida em relação à região das pernas, porque a gente sabe que muitos pacientes têm problemas venosos. Aí eu entrei um pouquinho atrasada, eu não escutei essa parte. Vai ser disponibilizado um questionário para eles irem assinalando alguma coisa assim? Ou a gente vai fazer essa parte da anamnese? Tem que ter essa conversa inicial? Porque Olha, dependendo, eu falo da região das pernas, porque dependendo, eu acho que a gente não pode fazer, né, a massagem. ótima pergunta, Emanuela, excelente pergunta. É, até eu não conversei sobre isso com a professora Lívia, porque é a primeira vez que a gente vai fazer esse projeto para a comunidade, mas nós podemos pensar, né, num instrumento para eles fazerem, né, uma coleta. Eu vou fazer um instrumento com vocês, para vocês passarem as informações de vocês, né, que vai ficar privativo, só nós eu, a Lívia, a Luana, do pessoal da comissão que vai ter acesso para a gente poder adaptar conforme a necessidade. Mas eu acho que essa pergunta é importante. Como a gente vai fazer nesses cuidadores e a gente não conhece a realidade, talvez seja importante a gente fazer um instrumento para a gente coletar. O que você acha, professora Lívia? Qual que é a sua opinião em Sim, Paty, relação a isso? a proposta é que a gente faça um instrumento curtinho e assim a gente tenha, por exemplo, duas ideias de massagem, uma massagem mais curta e uma massagem um pouco mais longa, entendendo que não pode ultrapassar 40, 50 minutos. Por quê? Porque como elas são voluntárias, elas estão na ONG para o trabalho. Então, dependendo, tem voluntário que vai conseguir 20 minutos e tem voluntário que vai conseguir ficar 40. Então, a ideia é que a gente tenha esses instrumentos, né, para fazer uma anamnese de entrevista inicial, só que bem curtos, tanto da massagem quanto para óleo essencial, caso a gente vá utilizar, porque para óleo essencial também quando eu e a Paty, a gente fez um curso de aromaterapia, tem um instrumento que a gente questiona bem curtinho para entender se tem alergia, qual o sentimento que gera quando tem contato com determinado óleo. Então tem que ter essa conversa inicial mesmo, assim. Acho que é isso, Paty. Poxa, então é importante a gente avaliar isso, porque dependendo da pessoa, pode ser que ela tenha contraindicação. Se ela tiver uma úlcera varicosa, se ela tiver alguma lesão, né, nos pés, talvez a gente não consiga fazer nos pés, mas a gente pode fazer de repente na cabeça, pode fazer aqui nessa região, pode fazer no rosto, pode fazer nas mãos, né? Então, Patrícia, oi, pode falar. uma coisa também importante de coletar é casos de paciente oncológico, né? Porque em caso de tratamento oncológico também não é indicado fazer a massagem, porque a massagem funciona aumentando ali a circulação sanguínea, né, do tecido, então é uma contraindicação absoluta para a realização de massagem, né? E também tem questão de alguns tratamentos oncológicos afetarem a dinâmica do retorno linfático, né, como por exemplo esvaziamento axilar em caso de mastectomia. Então tudo isso tem que ser analisado mesmo, né? Cada caso é um caso. Isso. Muito bom lembrar. Então, nós vamos criar, assim, um instrumento, né, com essas perguntas para a gente saber se elas podem ou não receber a massagem, como o Ideon colocou, né, se ele estiver fazendo um tratamento oncológico, ele falou da cirurgia também, né, mastectomia, se ele tiver feito uma cirurgia recente, né, então isso é importante a gente analisar, porque a gente pensa, massagem pode fazer, não tem problema nenhum, e tem várias contraindicações e a gente precisa avaliar sim, né? Doenças autoimunes. Então, a gente vai colocar isso lá no instrumento e aí a gente vai aplicar. E como a Lívia colocou, vai ser um instrumento tipo checklist, mais curto, para que a gente consiga rapidamente entender, né, como a pessoa
como a pessoa, se ela tem alguma contraindicação ou não, e a gente já possa fazer a massagem, né? Eu lembrei até do caso, Paty, eu acho que, eu não me lembro agora a aluna, que esse projeto ele não caminhou, mas era um projeto voltado, por exemplo, só para as mãos. Então, de repente, a gente pode pensar em massagens mais curtas para aquelas voluntárias que têm um tempo assim mais curto, né? E uma massagem maior para aquelas que têm um tempo maior, considerando todos as indicações e contraindicações de cada caso. Então, acho que a gente pode pensar em estratégias menores e estratégias maiores também, como o caso daquela aluna que trouxe de fazer só nas mãos. Foi. Exatamente, né? Então, a gente pode, tem aquela contraindicação absoluta, né? Que foi o caso que o Ideon colocou muito bem aqui para a gente, né? Que seria, a gente não faz, né? Porque pode promover até metástase, pode interferir no tratamento. E tem aquelas contraindicações parciais, que possa contraindicar, por exemplo, a úlcera varicosa. Você não pode fazer ali na perna, que está com uma lesão, mas você pode fazer na mão, você pode fazer na cabeça, né? Então, aí a gente tem que avaliar cada caso, né? Foi bem colocado. Aqui, a gente ia fazer um projeto de extensão, como a Lívia colocou, mas a gente acabou não realizando, ficou só na parte teórica mesmo do projeto, que era exatamente essa parte aqui que eu estou apresentando, que era no braço e na mão, né? E por incrível que pareça, né? Apesar de ser uma parte só, ela produz tanto bem-estar e relaxamento, e ela pode ser feita em 15 minutos, né? Não muito tempo, e a pessoa pode relaxar promover esse bem-estar. Então, a gente começa também com o deslizamento, né? Esse movimento de deslizamento é o mesmo que a gente faz na perna. É o mesmo movimento. Você pode ver que pela, pela foto, pela imagem, né, que eu vou com as minhas mãos, eu subo e desço. Eu subo e desço com as minhas mãos. Pode passar. Esse movimento também lembrando, né, que é o mesmo movimento que a gente fez nos membros inferiores, que a gente fez nos pés, é o movimento da braçadeira, né, que é esse movimento aqui, ó, né, que é o movimento da braçadeira. E aí a gente vai com o movimento de deslizamento, tá vendo? Que eu venho com as falanges, ó, eu vou fazendo deslizamento ali das falanges, né? Esse movimento aqui é o movimento que a gente não fez ainda nos membros inferiores. Mas nos membros superiores, ele é um movimento como se eu estivesse com o meu polegar desenhando círculos, pequenos círculos, né? Imagina que tem nódulos ali, que você está dissolvendo aquilo ali, né? Tem os carocinhos ali e você está ali dissolvendo. Imagine que é esse tipo de movimento que eu estou fazendo ali. E eu vou fazendo em toda a extensão do braço da pessoa, eu vou fazendo toda a extensão do braço da pessoa, né? Então, é um movimento também muito agradável. E aqui é a técnica das mãos, como eu falei para vocês, podemos fazer só nas mãos, né? A gente não vai expor o paciente, e ela é muito gostosa. Eu lembro a primeira vez que eu recebi uma massagem nas mãos, eu fui numa esteticista, e aí ela foi fazer uma limpeza de pele, e enquanto estava lá o produto fazendo efeito, ela fez essa massagem nas minhas mãos. E eu falei assim, gente, que é isso? Né? Então, assim, a gente não dá nada para isso. Fala, é só na mão, mas, gente, ainda mais porque eu estava assim, de um olho fechado, né? Com aquele, eu tinha colocado uma máscara no rosto. Então, assim, você pode pedir para a pessoa fechar os olhos, e coloca, se puder colocar uma musiquinha ali, e a pessoa coloca as mãos assim, ela se entrega na massagem. Gente, é uma massagem que dá um bem-estar, dá um relaxamento, alivia a tensão, e ela é muito simples de fazer. Você pode fazer, de repente, a gente pode fazer só essa massagem, né? Então, como que ela é feita? Você vai puxar, lembra que no dedo do pé a gente fazia isso? Eu falei para vocês? Então, aqui a gente vai fazer, ó. Se vocês quiserem testar aí na família de vocês, testem, né? Vocês têm acesso a esse slide, ele tá lá no Moodle, vocês podem baixar ele no celular de vocês, e aí vocês podem treinar isso aí. O ideal é que vocês treinem isso, para vocês até memorizando os movimentos, né? Para a sequência dos movimentos, ela se torna até automática, né? Então, é legal vocês
treinarem aí, e até no dia lá que vocês forem fazer, vocês já vão ter mais facilidade na hora de fazer. E aí, o segundo movimento é um movimento, esse movimento é muito, muito gostoso, que você vem com os 2 polegares, ó, você vem assim, ó, você pega os 2 polegares e você vai como se você estivesse desenhando um coração na palma da mão da pessoa. E esse movimento também tem que ser com pressão. Você não pode. Se você ficar a mão muito suave, não é tão agradável quanto quando você exerce uma pressão, tá? É muito gostoso esse movimento, né? No dia que vocês forem fazer, forem receber, vocês vão falar para mim, né? Como é agradável esse movimento. Pode passar. E aí a gente termina com o movimento de deslizamento. Lembra que a gente começa com deslizamento, a gente termina com deslizamento. Pode passar. Ah, gente, eu não falei, não coloquei a imagem aqui, mas eu também faço a plumagem, tá? Eu posso fazer a plumagem também. Lembra que a gente finalizou com a plumagem lá na perna? No braço também. Eu finalizo com a plumagem. Não tá essa imagem, mas eu posso também fazer a plumagem nos membros superiores. E aí eu venho, essa também é uma massagem que eu posso fazer só ela também, né? E é muito comum a gente ver pessoas fazendo, né? Até quando eu fazia Pilates, agora eu não estou fazendo no momento, mas teve uma época que eu fiz Pilates e era uma fisioterapeuta que dava aula de Pilates. Na hora que terminava, ela sempre fazia essa massagem em todos os alunos. Ela fazia essa massagem e ela pegava, sabe aquelas bolinhas, né? Tem gente que usa até para brincar com o cachorrinho, aquelas bolinhas que toda rústica por fora, assim, né? Craqueladinha por fora, ela passava aquela bolinha nas minhas costas. Gente, é uma coisa tão simples, mas que também promove o relaxamento. Às vezes a pessoa tem até nódulos de tensão, né, nessa região. Então você vai começar você começa pelo deslizamento, né? Então você vem deslizando a mão, que sempre a gente começa com esse movimento, nos membros inferiores, nos membros superiores, e depois a gente vai para o segundo movimento. Pode passar. Não, volta. Que é o movimento, né, de amassamento, que é aquele que você vai amassar, né? Como se você tivesse. A gente fez isso na panturrilha, a gente fez isso no abdômen, e agora a gente faz aqui nessa região também, tá? Pode passar. Aí a gente vai para o rosto. Gente, essa massagem no rosto também, mesma coisa que eu falei para vocês. Gente, só ela já é maravilhosa, né? É muito gostosa essa massagem. Então, você começa o deslizamento na face, tá vendo ali que a gente desenhou um coração? Você vai fazer como se você estivesse desenhando um coração ali na face da pessoa. E aí, a orelha também. A orelha é uma região, né, que você vai massagear a orelha. Muito agradável também esse movimento. Pode passar. Aí são vários movimentos que a gente tem na face da pessoa. A gente faz a massagem no maxilar, tá? A gente vai massageando aqui o maxilar da pessoa. A gente chega aqui na região dos seios paranasais, né? Aqui, ó. A gente vai massagear também. Aqui a região temporal, a gente usa o polegar com movimentos circulares pequenininhos. E aqui na região da glabela também. Gente, aqui é muito gostoso esse movimento aqui, ó. E nas sobrancelhas também, a gente passa o dedo na sobrancelha, tá? E aquele movimento do coração, a gente finaliza com esse movimento do coração. Gente, é muito gostosa essa massagem. Depois vocês vão me contar, quem fizer a prática, né? E aí, por último, a gente faz essa massagem no couro cabeludo, né? Com a ponta dos dedos. A gente vai massageando, a gente começa aqui e vai até a nuca fazendo essa massagem. Pode passar. Aí nós vamos para as costas do paciente, da pessoa, né? Que vai receber a massagem. Então, lembre que a gente, na perna, no abdômen,
Sempre a gente começa com o movimento de deslizamento. Então, novamente, o mesmo movimento de deslizamento, né? Então, a gente vem com a mão na parte superior, vai embaixo. Uma coisa também importante, gente, quando a gente vai fazer esse deslizamento, a gente não tira as duas mãos e volta. Você parou com uma mão, sobe uma mão primeiro, vem com a outra, para você não tirar o contato. Isso faz toda a diferença também na massagem. Pode passar. Novamente, lembra que a gente fez isso aqui? A gente fez isso nos membros superiores? A gente também pode fazer nas costas também, esse movimento de deslizamento usando as falanges. Pode passar. Aqui, a gente fez a asa de borboleta lá no pé, né? E aqui a gente vai fazer também desenhando como se fosse uma asa de borboleta. A gente vai fazer o desenho com o polegar, também com uma certa pressão. Pode passar. Aqui a gente vai desenhar uma letra V e a gente vai descendo, ó. A gente vai descendo esse V. Tá? Isso é muito bom. Até para quem tem muita lombalgia, né? Dor muscular, muito relaxante. Melhora também dor localizada. Pode passar. E tem também essa massagem com o cotovelo também. Porque quando a gente usa o cotovelo, a gente segura aqui, vai fazendo, a gente consegue exercer mais pressão, mais força, mais pressão. Inclusive, gente, eu fiz um curso até recente de massagem que a gente pode utilizar vários equipamentos para intensificar. Inclusive, até massageadores elétricos, que existem vários modelos no mercado. Eu tenho até alguns modelos de massageadores. Você pode utilizar, inclusive, rolinho. Inclusive, eu tinha um, até ele rachou. Mas sabe rolinho de pão? Sabe aquele rolinho que a gente abre massa? Tem uns rolinhos de plástico. De madeira eu não gosto, não, porque não tem como você fazer uma desinfecção. Sabe, tem uns rolinhos de plástico. Vocês já viram isso? Aquele rolinho de plástico, se você passar, gente, é maravilhoso. Você pode também utilizar rolinho, bolinha. Como eu falei, até comentei da aula de Pilates, que ela usava uma bolinha. Você pode usar a bolinha também para fazer essa massagem, pode usar o rolinho, pode usar até essa bolinha era aquela com craquelagem, assim, mas se você quiser usar uma bolinha mais firme também para fazer o movimento, também é muito agradável. Então, nesse momento aqui, se você quiser introduzir outros equipamentos para estimular ainda mais a sua massagem, você pode também utilizar, tá? Mas no nosso curso a gente vai usar só esse aqui, tá bom? Pode passar. Essa é a famosa, né? A percussão. Então, a gente vai, né? Que a gente pode percutir com a ponta dos dedos, a gente pode percutir assim, pode percutir também dando murrinho também, né? Que é um movimento chamado de percussão, que a gente faz em toda a extensão das costas da pessoa, começando da parte superior à parte inferior e fazendo esse movimento 5 a 10 vezes, né? Mas a gente não vai contar, a gente vai cronometrar, tá? A gente vai usar para que vocês fiquem mais focados no movimento do que em contar, mas em aprender o movimento do que em contar. Pode passar. E aí, por último, né, a gente vai fazer o amassamento, né? A gente vai fazer aquele amassamento, lembrando novamente do exemplo do padeiro, né? Da massa de pão, quem já fez um pão na vida aí, né? Vai entender do que eu estou falando aí. Essa pressão que a gente vai utilizar aqui. E aí nós vamos finalizando, né? Pode passar. A percussão com a ponta dos dedos, né? Que eu falei para vocês, que a gente faz assim com a ponta dos dedos, assim, ó. Né? Que a gente tem a percussão assim e tem essa percussão com a ponta dos dedos, ó, com essa intensidade. Pode passar. E a gente termina, né, com um deslizamento, tanto nas costas, e também, gente, a gente pode fazer a plumagem.
tá? Nas costas da pessoa também. Gente, nas costas tem muitos outros movimentos. Talvez vocês estejam pensando, nossa, eu já vi fazendo assim. Assim, como eu já fiz vários cursos, inclusive eu tenho outros movimentos que eu utilizo para outras finalidades, mas esses movimentos já cumprem o papel dele. São movimentos, assim, que na minha experiência profissional, são os movimentos que as pessoas mais sentem esse bem-estar, esse conforto. Então, são os movimentos que eu selecionei aqui para trazer para vocês. E aí a gente vai, para finalizar a nossa massagem, a gente termina nos membros inferiores. Então, a gente termina nos membros inferiores, nos membros inferiores, a parte posterior, porque lembra que a gente já começou no membro inferior, a gente começou e terminou, né? Então, a gente começa e termina nos membros inferiores. Então, a gente vai fazer o deslizamento com as falanges, né? Sempre de baixo para cima, sentido retorno venoso. O movimento da braçadeira a gente fez na frente, fez no braço, e a gente faz aqui também, tá? Esse movimento da braçadeira. E o amassamento, né? O amassamento novamente. Então, como eu falei inicialmente, quais são os movimentos que a gente vai utilizar, né? São basicamente esses movimentos, né? Que se repetem ao longo de cada parte do corpo do paciente ou da pessoa que está recebendo a massagem. Pode passar. Quando a gente vai finalizar a massagem, né? A gente coloca, a pessoa vai estar com um lençol, então a gente coloca esse lençol e a gente percute desde os membros superiores, a região glútea e a região também lombar. A gente faz essa percussão, que seria um dos últimos movimentos, já chegando no final da massagem, né? Aí a gente já vai estar com 50 minutos, quase 60 minutos, fechando 60 minutos, né? A nossa proposta é uma massagem de 60 minutos, e aí nós podemos finalizar também com a plumagem, né? Como eu falei para vocês, sempre a gente começa e termina com um deslizamento e a gente vai para a plumagem, né? A plumagem, ela é como se fosse uma despedida ali, né? E aí a gente faz a plumagem e aí nesse momento a gente já está encerrando a nossa massagem relaxante. Pode finalizar. Aí a gente deixou algumas referências que eu utilizei, né, para preparar esses slides. Gente, eu queria que vocês me falassem as dúvidas que vocês tiverem. Eu sei que muitas dúvidas, com certeza, vão ser sanadas na prática, né? Na prática, porque é na prática que a gente vai poder olhar olho no olho, a gente vai estar ali com as nossas mãos próximas às mãos de vocês, mas talvez na parte que eu tenho explicado, tem alguma coisa que ficou meio confusa, que não fez muito sentido, vocês podem perguntar. Alguma coisa que eu tenho esquecido também, né? Pessoal aí da comissão organizadora, né? Pode me complementar aí, né? Liv, Deon, Luana saiu, né? Se quiser colocar alguma coisa. Ô, Paty, as dúvidas até que eu fui colocando são umas das mais comuns, né, que a gente acaba ouvindo durante o curso. Aí eu fui aproveitando enquanto você estava falando, que eu acho que ficava mais fácil para eles poderem conectar, né, com a etapa da massagem. Mas eu amei, Paty, essa aula, assim, porque à medida que o tempo vai passando, né, vão acrescentando mais informações, porque orientações, necessidades vão surgindo, mas eu amei. E daí, Paty, eu não sei se o pessoal não for ter dúvida, ou for ter, eles quiserem colocar, aí era só reforçar mesmo as datas que eu passei no início, que elas já estão lá no Moodle, do cronograma, os dias, os horários certinhos e as orientações que você pediu sobre vestimenta também estão lá, tá? Certo. Também a gente deixou um canal aberto, né, no grupo do WhatsApp, para que vocês possam colocar algumas dúvidas, e no próprio fórum de apresentação também, se vocês quiserem colocar lá, né, alguma dúvida. Às vezes o aluno não perguntou aqui, e também tem, talvez a gente até abra, eu estou pensando nisso agora, Lívia, a gente eu posso abrir um fórum, não de Uhum. apresentação, de dúvidas,
que a gente pode, Ótimo. como Uhum, mediador, porque às vezes tem pessoas que vão assistir o curso. Muitas uhum, pessoas, porque tem assim, eu olhei aqui no grupo do WhatsApp, e assim a gente teve uma demanda grande de pessoas interessadas, né? A gente fica feliz em ver uhum. o interesse das pessoas. Então, às vezes, as pessoas vão assistir esse vídeo, né, no seu tempo, e vai surgir dúvidas. Então, talvez a gente abra ali tipo um chat ali, né? Eu posso abrir um fórum ali no Mudo, Certo. e deixa as pessoas vão criar um tópico e coloca a sua pergunta lá. E a gente vai respondendo, eu, Ideon, você, Luana, a gente vai Uhum. respondendo essas dúvidas. Porque às vezes a pessoa assiste a aula gravada e fala assim, nossa, ela não falou isso. O que será que é isso? Aí a pessoa deixa lá. E é tão interessante isso, porque às vezes, igual a Emanuele fala uma coisa super importante, né? Porque a dúvida que ela trouxe da úlcera varicosa, né? Das Uhum. varizes, né? O Ideon também colocou o caso do paciente oncológico. Então, às vezes, vão surgir dúvidas que a gente não está tendo agora. E aí a gente tem esse canal aí, que é uma possibilidade de a gente respondendo as dúvidas. Eu gosto, hoje, atualmente, eu vou assistir um vídeo, eu já leio os comentários, né? E a gente aprende tanto com os comentários, porque, tipo Verdade. assim, e quando as pessoas respondem os comentários, você fala, nem precisei perguntar, que as pessoas já perguntou e já respondeu, já me solucionou. Então, eu acho que é muito legal isso, né? Porque vão ter muitas pessoas que vão assistir depois, vão ter suas dúvidas, e às vezes não vão ter um espaço para colocar. Então, a gente cria ali no Moodle, né? Eu não sei se eu estou como editora, você colocou eu como editora ou Tá, não? tá sim, Paty. Então eu posso Tá entrar lá, você e o Carlos. eu crio lá e ponho o link lá no Moodle, né? A fotinha lá, já colocando, né? Perguntas sobre o vídeo, dúvidas sobre o vídeo, não sei, a gente pode criar ali um tópico, né? E aí as pessoas vão colocando as suas dúvidas lá, né? Eu não entendi isso, eu não entendi isso. Uhum. Na aula prática você poderia abordar mais isso, né? Aí as pessoas vão colocando as suas dúvidas lá para gente, e aí a gente vai criando esse canal para tirar essas dúvidas. Eu acho que vai enriquecer muito, né? E hoje, assim, eu falo que a gente vai evoluindo, né? Conforme as tecnologias vão surgindo. E assim, eu aprendo muito, quando eu faço curso, eu aprendo muito com a parte dos comentários, né? Como a gente. E eu acho assim, a gente vai Uhum. pôr esse vídeo no YouTube, se alguém quiser também colocar um comentário lá no nosso vídeo, pode colocar também, né? No próprio vídeo, eu acho que pode ser também uma possibilidade, né? Colocar o comentário lá, se gostou, não gostou, sugestões, né? Acho que é Uhum. muito bem-vindo. E a gente deixa lá no Mundo também o espaço para dúvidas também, né? Aí, se alguém tiver alguma ideia, sugestão, fiquem à vontade. Acho que por enquanto ninguém, né, tá aqui. A gente É, vai caminhando para o final, né, é, Paty? eu quero aproveitar, né, Uhum. agradecer, né, a professora Lívia, que ela é uma grande idealizadora, incentivadora, motivadora desse projeto, né? Esse projeto acontece principalmente por ela, né? Porque ela é apaixonada e ela nos faz sermos apaixonados também, né? E assim, eu achei uma ideia maravilhosa desde o começo, quando ela me falou que queria ampliar, né, esse projeto, que veio com essa ideia, eu achei incrível, né? A primeira vez que ela me mandou, eu falei, incrível, muito boa a ideia. Então, assim, eu quero desejar para todos os envolvidos, todos que estão aqui nesse projeto de extensão universitária, que seja um sucesso, que eu falo que o nosso objetivo, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, é promover, né, esse bem-estar coletivo, né, promover qualidade de vida para outras pessoas, e eu acho que esse projeto tem esse foco, né? Então, agradeço muito, Lívia, uma querida, agradeço Ideon, estou muito feliz que o Ideon está aqui com a gente mais uma vez, já enquanto enfermeiro, né, não mais enquanto acadêmico, né, um orgulho para mim ter você aqui, né, Ideon já está formado, e outras pessoas que também estão aqui, né, então fico muito feliz. Maravilha, Paty. Então a gente vai encerrando aqui, pessoal, agradecendo pelos que puderam estar ao vivo e quem não pôde estar vai poder assistir depois, tá? O Ideon já vai encerrar aqui a gravação e depois ele posta Ah, lá no grupo só, assim que só estiver disponível. esqueci.
Uhum. Eu esqueci de fazer meu agradecimento à professora Luana também, tá? A Também. Luana também é outra querida, uma pessoa que também é super animada, a gente está sempre em parceria, ela também sempre incentivando o projeto, né? Não posso deixar de falar da Luana também, né? E claro, todos que estão aqui são muito importantes, porque sem cada um de vocês não ia acontecer esse projeto, né? Então, é isso. Certinho. E Deus, se você quiser encerrar a gravação, então. Pessoal, bom dia para vocês. Para quem for ter aula, for continuar as atividades do trabalho.